Olá, começa agora mais uma edição do Zona de Desenvolvimento que hoje traz para você o seguinte tema: velocidade do mercado versus capacitação profissional no estado do Amazonas. Para isso, vamos conhecer as políticas públicas e particulares voltadas para a promoção da cidadania, trabalho, emprego e renda a nível de qualificação profissional. Não é de hoje que muitas empresas demonstram dificuldades em encontrar profissionais qualificados para ocupar determinados cargos. A falta de experiência, unida à ausência de uma boa formação acadêmica, tem feito com que o mercado fique cada vez mais escasso com relação a especialistas em áreas específicas, dificultando o processo de seleção e impulsionando as organizações a investirem cada vez mais nos seus próprios colaboradores. A busca pela capacitação dos trabalhadores do Estado, com vistas à qualidade e força de trabalho, é uma iniciativa importante manifestada pelo setor público e particular por meio de programas implantados na capital e municípios, com um principal objetivo: gerar emprego e renda. Como bem vimos nesta matéria, a importância da qualificação profissional é importante, principalmente no mercado competitivo que nós vivemos hoje. Nada melhor do que iniciarmos esta edição com uma pesquisadora nesta área, que é a professora Arminda Mourão, detentora de vários trabalhos nessa área de educação profissional, qualificação, requalificação. Hoje o nosso estado oferece, através das instituições, diversos cursos de qualificação. Como é que está a qualidade desses cursos em nossa região, oferecidos para a população, e se esses cursos de fato estão atendendo à demanda desse mercado? Eu gostaria primeiro de pontuar uma questão que é o processo educacional necessário para que a população avance e possa chegar aos cursos de capacitação. Na verdade, nós precisamos aumentar a questão educacional em todos os níveis para que o nosso aluno, o nosso cidadão, ele seja formado e seja capacitado a pegar qualquer capacitação que venha, qualquer processo de formação que venha no decorrer dessa exigência do mercado tão ágil, tão flexível. Porque a gente fica pontuando capacitação. Para mim, o processo fundamental é o de formação. Formação geral. A educação antecede aí. Antecede, e os processos de capacitação, eles vêm subsidiando esse processo que é mais amplo, que é o de formação, né? E porque nós estamos numa cruzada muito grande para acabar com o analfabetismo no país e no Amazonas. Então, vai capacitar. E o sujeito não consegue ler sequer o mundo, vai capacitar o quê? Então, a capacitação em si não responde. É preciso formação geral, um processo de escolarização, e nesse processo de escolarização, a qualificação vem para formar para aquela questão pontual do mercado. Porque, do contrário, eu tiro na questão doméstica, né? Hoje você não quer mais uma empregada doméstica analfabeta. Ela tem que atender o telefone, ela tem que saber ler, porque tudo hoje ela necessita a leitura dos símbolos, a leitura de mundo. Essa ausência de educação que antecede a qualificação, isso é uma questão histórica já em nosso país? Olha, na verdade eu venho discutindo, eu sou uma crítica aos processos de financiamento para a questão educacional. Se coloca muitas atribuições às universidades, principalmente às universidades públicas. Mas, na verdade, nós temos que trabalhar todo este processo desde a pré-escola, né? E aí eu costumo dizer para o pessoal, não apresse o rio, a criança chega lá, até o nível universitário. Agora,
nessa discussão da qualificação, e a gente vem tocando no meu livro A Fábrica como Espaço Educativo, né? As fábricas hoje, elas já fomentam um processo de qualificação para o mercado que ela atinge, para que ela vai abranger. Então, o que as fábricas estão exigindo? Na verdade, tem as universidades corporativas hoje. O que mais que a gente ouve falar? Nas universidades corporativas. O que são essas universidades corporativas? É justamente a formação das corporações específico para o mercado que ela abrange. Certo. Então, qual é a função da universidade brasileira? A função da universidade brasileira é a formação de cidadãos e de profissionais capazes de entrar no mercado, mas não numa questão específica. Ele entra no mercado, ele tem a questão específica, mas um profissional aberto para poder aprender a aprender sempre. Fazendo até jus ao nome, universidade. E universidade, né? Nesse intuito, a questão da qualificação é importantíssima. E aí, voltando à tua pergunta, né? A carência, sim, por exemplo, a construção civil, que é um locus que aumenta. Está né? em voga hoje. Aumenta, e ali tem um mercado de trabalho vastíssimo. Precisa de quem coloque o azulejo, de quem coloque um piso que não fique todo irregular. Agora, como é que nós vamos formar, né, inclusive esse sujeito? Rapaz, ele tem que saber de matemática, inclusive, para medir o quadrante. Eu estava observando numa das aulas que nós estávamos trabalhando, e ele não pode ir, tem evidentemente o saber fazer, porque ele vai aprimorando, mas tem alguns saberes que é preciso passar. E aí, se ele não souber ler, se ele não souber a matemática básica, se ele não souber, inclusive, de onde vem aquele material, como ele é formado, que ele não pode utilizar determinadas ferramentas num determinado material porque ele vai danificar. Tudo isso é conhecimento de física, é conhecimento de química, é conhecimento também da vida, do saber fazer. E isso é que e aí eu concordo com as críticas que se fazem às universidades, se fazem aos processos formativos. Nós precisamos ter uma aproximação maior entre as empresas e as universidades, mas não como instrumento das empresas de mercado, mas como um instrumento de fazer crescer e de fazer investimentos em ciência e tecnologia necessários para a região amazônica, principalmente. Professora, nós vamos para um breve intervalo, a conversa está muito interessante para você que nos assiste, e na volta vamos continuar novamente conversando sobre essa questão da educação profissional, não só no estado, como também a nível nacional. Não saia daí, continue ligado na programação do canal que é a sua cara e a sua voz, AmazonSat.